senhor acha, como homem, o que o senhor acha de abuso de criança? A coisa mais detestável que possa existir na face da terra. O que merece um pedófilo? Cadeia. Por muito tempo. Nós estamos arrumando 30 anos, sem progressão de regime e rastreamento eletrônico até a morte, para esses desgraçados, pedradores, infelizes, que não respeitam a honra de uma criança. Eu quero dizer uma coisa ao senhor. O seu depoimento é muito ruim. O seu depoimento é muito ruim. O seu depoimento é muito ruim, absolutamente ruim. Absolutamente ruim. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que apurou uma série de denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes, teve uma importante ajuda durante as investigações. 2 vezes, os senadores que integravam a CPI da pedofilia do Senado Federal estiveram no Pará e apuraram casos emblemáticos e que envolviam autoridades e políticos. Não é com alegria que eu venho ao Pará. Penso que melhor não tivéssemos esse dia. Esse dia, sem dúvida alguma, não aconteceria, não existiria se abuso de criança nós não tivéssemos. Em março de 2009, João Carlos Carepa foi convocado para prestar esclarecimentos à comissão. Mas, no depoimento, o acusado de abusar sexualmente de uma criança não respondeu às perguntas. O ex-deputado Luiz Sefer também foi ouvido na comissão. Ele pediu para depor isoladamente, mas os senadores decidiram que a audiência seria pública. Luiz Sefer teve que fornecer informações sobre o tratamento, condições de vida e tipo de relação que teria mantido durante 3 anos com a vítima. O clima ficou tenso na CPI. Por várias vezes, o deputado entrou em contradição. Ele acusou a menina de estar mentindo. Eu fiquei numa situação de refém de todas as histórias que foram fabricadas de forma unifocal. A divulgação acontecendo sempre no sentido da história que foi formulada sobre a minha pessoa, sem ter tido o direito, em nenhum momento, de poder falar a minha verdade. A delegada Cristiane Lobato, atual diretora da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente, participou das investigações que apuraram denúncias contra a Sefer. Foi uma investigação que ela foi célere para a gravidade, né, e para a quantidade não só de depoimentos, mas também de provas colhidas. Existe sim a investigação, existe sim a condenação. Não é por isso que as pessoas devem deixar de denunciar, não. Eu acho que hoje as pessoas têm mais consciência. Até porque por esse apoio da imprensa, dos meios de comunicação, orientando esses familiares, nós recebemos diariamente dezenas de denúncias. Em fevereiro de 2010 foi entregue o relatório final da CPI da pedofilia. A comissão, prevista para durar apenas 4 meses, foi concluída em pouco mais de 1 ano devido ao grande número de denúncias. Entre janeiro de 2009 e fevereiro de 2010, a CPI visitou 47 municípios, realizou 64 audiências e ouviu 137 depoimentos. Mas depois de toda esta força-tarefa, o que ficou marcada foi a impunidade dos acusados. Em junho de 2010, o ex-deputado Luiz Afonso Sefer foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado pela juíza Maria das Graças Alfaia, da Vara Penal de Crimes contra Crianças e Adolescentes. Ele foi acusado de abusar sexualmente de uma menina em 2005, que na época tinha 9 anos de idade. Mas em menos de 24 horas da condenação, Sefer, que nem chegou a ser preso, conseguiu habeas corpus e responde ao crime em liberdade. Ele foi condenado, mas nós temos que respeitar os limites legais, né? Infelizmente ou felizmente, depende muito do ponto de vista. E
ele está recorrendo em liberdade, é um direito que ele tem. Mas realmente, muitas vezes, as pessoas ficam indignadas, porque elas não entendem isso. Principalmente para a família, que está extremamente fragilizada, porque não sofre só a criança, sofre toda a família. Então, realmente, às vezes, chega até a ser revoltante. Um outro caso que teve grande repercussão foi o do empresário paraense Antônio Carlos Vilaça, que em 2008 foi até candidato ao cargo de prefeito de Barcarena. Antônio Vilaça foi acusado de participar de uma rede de agenciadores de garotas entre 12 e 17 anos em Belém e também em Barcarena. Em 2010, ele chegou a ser preso, mas estranhamente teve o nome retirado da relação de acusados pelo crime e não foi convocado para depor na CPI da pedofilia. Para o deputado federal Arnaldo Jordi, que foi relator da CPI da pedofilia, a impunidade não prevaleceu. Teve deputada que passava 3 dias chorando, se lembrava do caso, chorava, a gente comentava o caso, a pessoa vinha, desabava. E como é que a gente ia fazer com esse sentimento, com essas lágrimas todas, na hora que a gente tivesse que aliviar um pedófilo que a gente, por convicção, sabia que fosse culpado? Não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Então, eu lamento, porque o nosso trabalho foi feito, a gente espera que a justiça possa cumprir com a sua função. Mesmo assim, o deputado lembra que a CPI foi um primeiro passo, mas que ainda faltam muitos obstáculos a serem vencidos. Faltam basicamente 3 coisas. Primeiro, a gente avançar bastante nessa quebra do ciclo da impunidade, ou seja, o maior rigor da polícia e da justiça na apuração desses crimes e na condenação dos seus autores, dos criminosos. Primeiro ponto. Segundo ponto, um aparelhamento mais efetivo do Estado, ou seja, nós precisamos criar os PROPAs no interior, nós precisamos criar casas de passagem, ou seja, espaços que possam abrigar essas famílias, essas crianças, essas vítimas que resolvem denunciar e que muitas vezes são dependentes do agressor. E nós precisamos qualificar melhor os conselheiros tutelares e dar mais infraestrutura logística para que eles atuem, porque esses são os grandes artífices desse enfrentamento na ponta, no cotidiano, são os conselheiros tutelares. E isso a gente constatou na CPI. 90% das denúncias vieram dos conselhos tutelares. Essa gente do conselho é uma gente muito aguerrida, muito determinada, muito militante da causa. Isso faz a diferença.